Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 5 e verso de número 12. Estão me ouvindo bem aí atrás? Tá bem? Que eu falo um pouco baixo. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso de número 12. Diz assim a palavra do Senhor, só o verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Sei que a pastora já orou, mas eu gosto também de fazer uma oração sempre que inicio. Pai querido, eu quero louvar o seu nome nessa noite. Quero bem dizer a Ti, te agradecer por ter a oportunidade de estar de volta a essa casa. Te peço que o Teu Espírito Santo possa fluir através da minha vida durante esses minutos que aqui estiver falando, que não sejam as minhas palavras, mas as Suas, que não sejam as minhas ideias, os meus conceitos, mas que seja aquilo que a Sua palavra nos diz, aquilo que a Sua palavra nos orienta. Que os nossos corações estejam prontos, preparados para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar e ministrar aos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo possa nos convencer do pecado, da justiça e do juízo nessa noite. Que haja renovo, transformação, salvação de vidas. Que a Sua graça possa se manifestar, trazendo salvação na noite de hoje nesse lugar. Nós oramos assim a Ti, Deus, pedindo que, como desde o início a Sua presença já está aqui, Deus, desde o primeiro louvor, que a Sua presença continue conosco e que o Senhor continue, Deus, tocando e falando aos nossos corações. Eu oro assim a Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Bom, 8 horas. Carta de Paulo aos Romanos é uma das cartas de Paulo e um dos livros da Bíblia mais ricos e mais interessantes para que possamos ler, porque ele nos dá um panorama e uma ideia muito clara de quem nós somos, de quem Deus é, da obra redentora de Cristo, da justificação e de tantas outras coisas. E quando Paulo escreve aqui o capítulo 5, inicia falando sobre a justificação, ele logo entra no capítulo 12, trazendo algo para nós e um entendimento que é de suma importância que tenhamos para a vida e principalmente para a nossa caminhada cristã. E hoje, em cima desse texto, desse verso, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Só lendo o verso já traz para nós muita clareza do que Paulo está querendo dizer aqui. E o tema que eu queria dar para a mensagem de hoje, para falar aqui em alguns minutos com vocês, é o mal que habita em nós. O mal que habita em nós. Você sabia que você não é bom? Você sabia que nós não somos bonzinhos? O texto bíblico vai nos dizer que o pecado adentrou a humanidade após a desobediência de Adão e Eva no jardim do Éden. E Paulo vai nos relatar aqui que após essa queda, após o pecado ter acesso à humanidade, todos nós, aos olhos de Deus, somos considerados pecadores. Todos nós, aos olhos de Deus, somos considerados pessoas que têm uma mancha dentro de si e pessoas que tiveram a sua essência contaminada, afetada, prejudicada por algo chamado pecado.
Ainda que nós tenhamos a ideia de que nós somos pessoas boas, por não roubarmos, por não matarmos, por não fazermos uma série de outras coisas, a Bíblia Sagrada, o texto sagrado vai nos dizer que nós somos pecadores. E ele vai mostrar para nós que na nossa essência nós não somos bons, que nós somos ruins. E isso é tão fácil de perceber, é tão fácil de notar, basta apenas nós olharmos para uma criança. Se você tem filho em casa, você sabe disso. Porque quando a criança nasce e ela vai se desenvolvendo, em pouco tempo é possível perceber que ela é egoísta, é possível perceber que ela quer o brinquedo só para ela, é possível perceber que ela tem ciúme dos seus pais, é possível perceber que às vezes ela bate no rosto do coleguinha, sem que o coleguinha tenha feito nada. É possível perceber, às vezes, nas atitudes de uma pequena criança, de que há algo de estranho dentro de nós. De que há algo quebrado dentro de nós. De que há algo dentro de nós que Deus não colocou. Há algo dentro de nós que não deveria existir. E isso se torna uma das nossas maiores batalhas. E uma das maiores guerras que a humanidade trava ao longo da sua história. Porque o texto vai nos dizer que a consequência desse mal que é em nós se chama morte. E é algo que nós lutamos, é algo que nós batalhamos, é algo que nós não aceitamos, é algo que nós não gostamos de falar, é algo que nós não gostamos de lidar, é algo que nós temos muita dificuldade. Mas são duas coisas que caminham juntas: pecado e morte. A Bíblia vai dizer, no próprio livro de Romanos, capítulo 3, verso 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e não estão de acordo com aquilo que deveriam ser. Todos nós somos e estamos assim. E quando Paulo fala, aqui no verso que lemos, que o pecado entrou por um só homem no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Parece ser injusto, parece ser algo que não tem justiça alguma. Se Adão pecou, por que eu sou tido como pecador? Se Adão errou, por que eu sou tido como injusto diante de Deus? Porque nós somos descendência de Adão. E a Bíblia vai nos mostrar que quando o pecado entrou em Adão, ele contaminou todos os homens. Ele contaminou toda a humanidade. E é muito interessante porque, quando nós lemos Mateus capítulo 15, você vai perceber Jesus falando algo muito interessante. Ele é questionado por alguns fariseus que chegam para ele e dizem assim: os seus discípulos não respeitam a tradição, eles comem sem lavar as mãos. E aí, o capítulo vai discorrendo e Jesus traz um ensinamento que é vital, de extrema importância para nós, para a vida. E ele vai dizer que o que contamina o homem não é o que entra, o que contamina o homem é o que sai. E ele vai explicar o porquê, e ele vai dizer que porque do coração do homem procedem aquilo que há de pior. Ele vai dizer que do coração do homem procede homicídios, do coração do homem procede blasfêmias, adultérios, do coração do homem procede pensamentos ruins. E ele está dizendo assim: a essência do homem é ruim. E ele está dizendo para nós que todos nós somos assim. E aí a pergunta que surge para nós, quando nós temos o entendimento de que nós não somos bons, quando nós temos a consciência e passamos a entender de que há algo de ruim aqui dentro, de que há algo aqui dentro que Paulo chega a gritar: maldito homem que sou,
Quem me livrará do corpo desta morte? Era algo dentro dele que ele não conseguia lidar. E aí, quando nós entendemos isso, surge uma pergunta: tá bom, Danilo, eu já sei que eu sou pecador, eu já entendo que eu nasci em pecado, como Davi diz, já em pecado me concebeu a minha mãe. Eu sei disso já. Eu já sou crente há muitos anos. Talvez você esteja pensando aí no banco. Mas como que o pecado afeta a nossa vida? Como que o pecado nos afeta? Que consequência que ele tem nas nossas vidas? E é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje, rapidamente. A primeira coisa que o pecado faz é que ele afeta, danifica, deteriora o nosso relacionamento com Deus. A primeira coisa que o pecado vai fazer é gerar uma separação entre nós e o nosso Deus. É isso que o profeta Isaías diz, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido tapado para não poder ouvir, mas ele diz que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. E nós podemos perceber isso na prática, assim que o pecado entra na humanidade, lá em Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva escutam a voz de Deus chamando no jardim, a primeira atitude deles, depois que o pecado já tinha afetado o coração deles, foi se esconder, foi correr daquele que tinha tudo o que eles precisavam para serem restaurados. E como o pecado afeta o nosso relacionamento com Deus, como o pecado quebra essa conexão entre homem e Deus, o que mais acontece é a nossa dificuldade de nos conectarmos e buscarmos o contato com Ele. Porque é muito fácil ver como nós resistimos muitas vezes, ou pelo menos tentamos resistir, a esse Deus que nos atrai com cordas de amor, diz a sua palavra. É muito fácil perceber como, mesmo tendo o entendimento de que o único lugar, a única pessoa que pode satisfazer as nossas necessidades, a única pessoa que pode satisfazer e preencher aquilo que nós mais precisamos dentro de nós, o único lugar em que nós nos sentiremos totalmente realizados e satisfeitos é em Deus, mas mesmo assim, por conta desse vírus que há em nós chamado pecado, nós tomamos a direção oposta e nós nos afastamos dele muitas vezes. Ao invés de nós corrermos para os seus braços, nós corremos na direção oposta. Ao invés de nós clamarmos o seu nome, nós nos calamos. Ao invés de rasgarmos o nosso coração, nós o fechamos. Ao invés de clamarmos por socorro, nós não fazemos isso. Nós nos afastamos dele. Porque há algo dentro de nós que faz com que as nossas atitudes nos levem para longe dele. Há algo dentro de nós que nos afeta de tal maneira que mesmo entendendo e ouvindo que há um amor incondicional nos esperando, nós caminhamos para trás e nos afastamos do único que pode nos dar esperança, do único que pode nos dar sentido, do único que pode nos dar tudo aquilo que nós mais precisamos e ansiamos. Então, na prática, a primeira coisa que o pecado faz conosco é comprometer a nossa relação com Ele. A segunda coisa que o pecado faz conosco é distorcer a percepção que nós temos de nós mesmos. O pecado, quando entrou na humanidade, voltamos lá em Gênesis capítulo 3, Adão e Eva passam a perceber que eles estavam
em um estado que antes não percebiam que estavam. Porque a visão que tinham de si agora está prejudicada pelo pecado. A visão que tinham de si agora está distorcida por esse mal que habita neles. E aí, quando o pecado nos afeta nesse âmbito da percepção que temos de si, nas nossas emoções, no nosso intelecto, ele faz conosco coisas terríveis. Ele faz com que nós enxerguemos em nós quem nós não somos. Ou ele faz que nós enxerguemos em nós aquilo que nós deveríamos ser. Ele faz com que percamos a nossa identidade. Ele faz com que homens olhem para si e se achem mulheres. Ele faz com que mulheres olhem para dentro de si e se achem homens. Ele faz com que a percepção que temos de nós seja completamente deteriorada. Quem faz isso conosco é o pecado, que vem para nos destruir, que vem para nos desfigurar completamente, tirar de nós tudo aquilo que Deus colocou em nós. E ele nos atinge em todos os âmbitos, nas nossas atitudes, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, em tudo aquilo que fazemos. Ele nos afeta e nos maltrata. Porque é algo que nós não conseguimos vencer. É algo que nós não temos forças para vencer. É algo que nós não temos condições em nós de superarmos e vencermos. Ele afeta o nosso relacionamento com Deus. Ele afeta a nossa percepção. Ele afeta quem nós somos. Crises de identidade. Dificuldade de saber quem somos. Dificuldade de saber para onde seguir, para onde caminhar. O pecado faz isso conosco. A terceira coisa que o pecado faz conosco, ele afeta as nossas relações. O pecado afeta os nossos relacionamentos. Você está me ouvindo aí pensando, como assim? Como que o pecado afeta os nossos relacionamentos? De tantas formas, irmãos. De tantas formas. Brigas, adultérios, traições, que está ligado com a primeira. Ignorarmos os outros, nos acharmos superiores aos outros, nos acharmos melhores que os outros, não liberarmos perdão, porque o mesmo pecado que fez com que a pessoa que nos ferisse, é o mesmo pecado que não deixa com que nós perdoemos quem nos feriu. Vou repetir, o mesmo pecado que fez com que alguém nos ferisse, é o mesmo pecado que faz com que nós não perdoemos quem nos feriu. Ele afeta quem fere e ele afeta quem não libera perdão. Ele afasta pais de filhos, ele afasta amigos, e ele entra nas nossas vidas, causando danos muitas vezes irreparáveis. Ele afeta o nosso relacionamento com Deus, a nossa percepção que temos de nós. Ele afeta os nossos relacionamentos. E isso é muito fácil perceber, irmãos. Quando nós lemos Gênesis, a gente consegue dividir Gênesis em capítulo 1 e 2, criação, 3, queda, e o resto de Gênesis é só mostrando o que o pecado causa na humanidade. Mentiras, homicídios, o irmão que mata o outro. E Deus grita para ele, o pecado jaz à porta, compete a ti dominá-lo. Mas ele se deixa vencer por aquele mal,
e tira a vida do seu irmão. Irmãos vendendo outro irmão. Pessoas escravizando outras. É o que nós vemos no decorrer de Gênesis e do restante da Bíblia também, mostrando para nós aquilo que o pecado causa na humanidade. E a última coisa que o pecado gera em nós é o que nós vemos aqui no capítulo de número 12. Vou ler mais uma vez o versículo que diz: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade. Paulo, quando escreve 1 Coríntios capítulo 15, falando sobre a ressurreição, ele vai dizer, lá no finalzinho do capítulo, quando ele começa a falar da vitória de Jesus, ele vai dizer que o aguilhão da morte é o pecado. Ele vai dizer que o aguilhão era um instrumento que se usava para ferir, para espetar o boi, para acalmar o animal. Você pode entender aguilhão ou ferrão. E ele vai dizer que o ferrão, o poder que a morte tem, é o pecado. E a morte só nos afeta, só nos alcança, só nos atinge por conta do pecado que habita em nós e dominou a humanidade. Quando o pecado não é perdoado, quando esse pecado ainda não alcançou a justificação em Cristo, ele tem o poder, ele tem o domínio de reinar sobre nós e nos levar à morte eterna. E isso é uma questão que todos nós resistimos, lutamos e temos muita dificuldade de lidar. Mas isso é consequência do pecado que habita em nós. Eu queria chamar o Ministério de Louvor já para subir, que eu já vou caminhar para o final. Agora, você pode estar me perguntando aí, tá bom, eu entendi que há o mal em mim, eu entendi que eu sou pecador, eu entendi que algo me afeta profundamente, eu entendi que aquilo que é em mim afeta o meu relacionamento com Deus, afeta a minha percepção de mim mesmo, afeta os meus relacionamentos com as pessoas, afeta os meus relacionamentos e gera morte em mim. Entendi tudo isso. Mas você ficou 20 minutos aqui falando só para isso. Você ficou 20 minutos falando para que eu tivesse esse entendimento e me mandasse embora triste com essa realidade. Não. 1 Coríntios capítulo 15, como eu disse, a partir do verso de número 56, diz assim: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. E aí Paulo vai bradar e ele vai dizer assim: graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode glorificar a Deus? Graças a Deus que nos dá a vitória. Que vitória? A vitória sobre o pecado e a vitória sobre a morte. Portanto, para que você tenha o seu relacionamento restaurado, para que nós sejamos reconciliados com Deus, nós precisamos estar em Cristo. Para que nós tenhamos a nossa percepção de nós mesmos restaurada, para que a gente consiga olhar para dentro de nós e entender o quão ruins somos. Para que nós possamos olhar para dentro de nós e possamos entender que há algo dentro de nós que não é bom. Que há algo dentro de nós que nós não conseguimos vencer com as nossas próprias forças e com as nossas próprias capacidades. Nós precisamos estar em Cristo. É só em Cristo que nós vamos conseguir
termos o nosso relacionamento com Deus restaurado, termos o entendimento de quem somos, agora consertado. Agora eu olho para mim e eu sei que eu sou pobre, cego, nu. Agora eu sei que eu sou um ser limitado. Agora eu entendo que eu não sou bom e que há algo que me vence. E agora eu entendo que nele os meus relacionamentos podem ser restaurados. Porque se o meu relacionamento com ele for restaurado, nele a minha essência é transformada. Nele eu entendo quem sou, e porque a minha essência foi restaurada, porque eu entendo quem sou, consequentemente os meus relacionamentos são mudados. Porque agora eu ajo com mais misericórdia. Agora nele eu consigo liberar perdão. Nele eu consigo buscar restauração dos meus relacionamentos. E nele eu tenho vitória sobre o pecado e sobre a morte. Porque Cristo veio, e no iniciozinho do capítulo 15, Paulo vai dizer no verso 3 de que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. É uma mensagem breve, é uma mensagem que talvez não seja tão agradável ouvir, mas nós precisamos entender de que o pecado nos afeta. E a única forma, a única maneira, a única solução de vencermos o pecado é se nós nos arrependermos, após termos a consciência de que somos pecadores, e nos voltarmos para aquele que morreu pelos nossos pecados. E nos voltarmos para aquele que deu a sua vida por nós. Só assim nós conseguiremos vencer pecado e morte, só estando em Cristo Jesus. E talvez você já esteja em Cristo, caminhando com Ele há muito tempo, e você esteja dizendo assim: tá bom, isso me afeta como? Mais uma vez. E talvez você esteja caminhando já com Cristo há muitos anos, mas você ainda trava uma batalha com o pecado que você não consegue vencer. Porque quando nós estamos em Cristo, há uma guerra dentro de nós, e Paulo fala muito bem dela em Gálatas capítulo 5, a partir do verso de número 16, ele vai dizer assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Talvez essa guerra esteja sendo travada dentro de nós, e nós estejamos nos deixando vencer por essa vontade que arde aqui dentro, muitas vezes, por esses desejos que muitas vezes tentam tomar conta de nós e tentam nos levar na direção contrária daquilo que Deus quer. E agora vê se você se identifica com o que Paulo diz. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quando o pecado governa as nossas vidas, são essas coisas que saem de nós.
Quando nós nos deixamos vencer pela essência que há dentro de nós, é isso aqui que sai. É isso aqui que nós reverberamos. É isso aqui que nós colocamos para fora. Mas ele vai dizer que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra estas coisas não é lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Queria que você se colocasse de pé, por favor.